Agradecendo sua atenção, eu tomo a liberdade de apresentar o primeiro audiovisual neste blog que o Instituto de Pesquisa Janelli Martins criou, tratando de reforma tributária refletida, ou seja, examinando os reflexos e sobre eles refletindo em um assunto tão importante. Tomei a iniciativa de sugerir ao Instituto de Pesquisa Janelli Martins que se criasse essa possibilidade para transmitir conhecimentos a respeito da reforma tributária tão falada e, ao mesmo tempo, recolher sugestões e poder transmitir reivindicações. O Instituto de Pesquisa Janelli Martins, criado pelo falecido advogado Décio Janelli Martins, tem exatamente esse objetivo de promover debates, discussões, reflexões, para que nós possamos defender o interesse público, a cidadania e buscarmos a satisfação das necessidades individuais. O blog terá uma formatação muito simples. Como consultor, a cada início da semana estaremos apresentando um audiovisual. No decurso da semana, recebendo as interações necessárias para que nós tenhamos condições de buscar influência e, ao mesmo tempo, recebermos reivindicações e opiniões. Por quê? Porque a reforma tributária é da maior importância. E as pessoas poderão dizer, mas eu com isso, que possibilidade eu tenho de influir? Na verdade, cada cidadão num sistema tributário é contribuinte e, ao mesmo tempo, é beneficiário dos recursos públicos sob forma de prestação de serviços, de obras públicas, de políticas públicas. É preciso que se acompanhe este assunto. E nós teremos uma longa tramitação até a reforma estar definitivamente implantada, embora já esteja aprovada a emenda constitucional, que a estabelece. Muitos dizem, foram 30 anos, discussão prolongada, na verdade, prolongada e democrática. A reforma é resultado da prática de democracia. Eu vivi episódios em questões tributárias bem diferentes. Com 25 anos de idade, eu fui eleito prefeito em Getúlio Vargas, em 1968, e antes de assumir, ao final daquele ano, a final de dezembro, iria assumir no início do ano seguinte, houve um ato complementar editado pelo governo federal cortando o fundo de participação dos municípios pura e simplesmente. Um ato do Poder Executivo, sem nenhuma influência da cidadania ou das outras esferas da União. Nós temos agora a possibilidade de acompanhar a tramitação dos projetos de lei. Dirão, mas por que com a Constituinte, revisão constitucional, 5 anos depois, isso não foi mudado? Na Constituinte, houve avanços no que diz respeito ao sistema tributário e modificações. O ICM da época passou a ser ICMS, abrangendo também a circulação de serviços. A União passou a ter competência para a criação e cobrança de algumas contribuições específicas. Vamos lembrar bem o caso da CPMF. Houve a revisão constitucional 5 anos depois, mas ela coincidiu com a implantação do Plano Real e aí não houve aprofundamento de outros assuntos, não entrando então mais aprofundadamente em discussão a questão tributária. A partir dali foram 30 anos. A revisão constitucional se complementou em 1994 e nós, agora, 30 anos depois, estamos com a reforma tributária em termos constitucionais aprovada, precisando aprovar os projetos de lei complementar principalmente. E aí é que vem uma longa maratona. Um projeto de lei complementar que trata do imposto de bens e serviços, o imposto de bens e serviços vai substituir o ICMS e o ISS, um imposto estadual atual e um imposto municipal. E vai ter um comitê gestor formado por representações de estados e municípios, mas funcionando em nível federal, normatizando e, inclusive, tratando da arrecadação e da fixação de alíquotas referenciais. O primeiro projeto de lei complementar, entre sua exposição de motivos, isto aqui tudo é só exposição de motivos, e mais a própria formatação ou redação do projeto, representa tudo isso aqui. E só vou dar um exemplo em anexos
que se refere a assuntos específicos. O anexo 1 trata de produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS, que é a contribuição federal que vai substituir o PIS e COFINS. E aí vem um elenco, vejam bem, num projeto de lei, vem um elenco daquilo que vai ter alíquota zero. Serão 15 itens, mas estes 15 itens farão com que nós estejamos acompanhando este assunto num projeto de lei. Outro projeto de lei trata principalmente da criação do comitê gestor e da questão de outros tributos. Só o volume apresentado na entrevista coletiva em que o Ministério da Fazenda divulgou o projeto tem esta formatação aqui. É muito assunto. Vai ser implantada a reforma tributária ao longo de anos. Tudo isto será objeto de futuros audiovisuais nossos e a abertura da possibilidade de interação. Por isso, este é um audiovisual de apresentação. Semanalmente, vamos apresentar um novo, examinando o que ocorreu na semana anterior e fazendo projeções e traduzindo aquilo que se contém nos diversos projetos de lei. O objetivo é, sem custos para quem acompanha, ensejar uma profunda participação da cidadania para que nós possamos efetivamente buscar resultados satisfatórios. Muito obrigado pela atenção.